Podem colocar o nome aí no chat. Vou resumir aqui de novo. Aqui no primeiro capítulo a gente tem os objetivos dessa resolução da RDC também, aonde a gente vai encontrar ali o estabelecimento de requisitos sanitários para a organização e funcionamento de qualquer serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista. A radiologia intervencionista ela vai abranger ali a área da fluoroscopia, da hemodinâmica, onde a gente vai ter um equipamento de raio-x sendo utilizado dentro de um centro cirúrgico para realizar procedimentos e exames, tá bom? Ponto 2, regulamentar o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público, tá? Então, os nossos princípios de radioproteção, eles vão aparecer aqui também nessa resolução, porém, não de forma tão explicativa como lá na portaria, tá? Esta resolução, esse documento, né, essa norma, se aplica a todas as pessoas jurídicas ou físicas, de direito privado ou público, civis ou militares, envolvidas com prestação de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Então, seja uma clínica particular, seja um hospital público, todos devem adotarem aí os requisitos que estão estabelecidos dentro da RDC 330, tá bem? Não podendo fugir aí do padrão. Não é porque nós temos a RDC complementando, né, dando uma nova cara à portaria, que nós vamos esquecer a portaria, tá? Tudo que tem na portaria deve ser seguido, assim como o que tem na RDC. A RDC vem aí para complementar, tá? Os pontos que nós encontramos lá na portaria 453 de 98. Se aplica, né, também aos locais que fabricam e comercializam equipamentos, tanto de radiologia diagnóstica, né, tomografia, raio-x, mamografia, ou intervencionista, marco cirúrgico, fluoroscópico, tá? Bem como seus componentes e acessórios. Então, para as fábricas que produzem e que vendem os equipamentos de radiologia diagnóstica e intervencionista, eles também devem estar aí a par de tudo que nos mostra esta legislação, tá bom? Ponto 3. Utilização de radiações em atividades de pesquisa e de ensino em saúde humana. Então, nas universidades públicas, onde são feitos aí os estudos, né, pesquisas, experimentos para coisas totalmente avançadas, essa portaria, essa resolução, perdão, ela também deve ser ali incluída dentro do estudo, né, e do preparo dos procedimentos, uma vez que esses locais podem realizar pesquisas com os raios-x diagnósticos, né, interagindo ali com as pessoas que até então se disponibilizam a passar por esses procedimentos, tá bom? Ponto. E aí aqui nós temos um parágrafo único. Sempre que a gente vê um parágrafo único em um capítulo ou em uma seção de uma norma, é uma exceção, tá? No caso aqui, os serviços de radiologia veterinária diagnóstica ou intervencionista devem atender ao disposto nesta resolução no tocante à proteção dos trabalhadores e de indivíduos do público, tá bem? Então, se tratando aí da radiologia veterinária e da radiologia intervencionista, a gente não vai ter tantos pontos voltados a outras coisas inerentes à radiologia. Aqui o foco maior vai ser mesmo dentro da proteção radiológica, tanto para o operador como para os pacientes. Outros pontos são discutidos em outros documentos. Como eu falei, né, eu grifei aqui os pontos mais importantes da norma, não que os outros que não estão não sejam, mas para a gente poder observar aí um comparativo entre a RDC e a portaria 453, tá? Então, aqui o capítulo 2 fala dos requisitos gerais.
seja para o funcionamento, né, seja para a abertura de uma clínica, seja para adquirir um equipamento e tudo mais. Então, quanto à estrutura organizacional do serviço, tá? A clínica, o hospital, deve induzir, né, o desenvolvimento de cultura de segurança, de melhoria contínua da qualidade da estrutura, dos processos e dos resultados. Então, esse tipo de documento, normalmente, ele fica exposto na recepção, fica exposto dentro da sala onde os exames são realizados, para que os indivíduos eles tenham acesso, tá? Deve-se haver ali uma cultura de proteção, de segurança, não só voltada ao EPI, ao equipamento de proteção individual, mas também às portarias, né, às normas, às legislações que regem a radioproteção. Então, aqui, o que é que acontece, né? Proteção radiológica, divisão de funções, adoção de protocolos, tendo a proteção radiológica como um fator primordial nas práticas, ficam sendo pontos dentro desse desenvolvimento de cultura e de segurança, certo? Então, o uso do EPI, todo profissional tem que saber que é necessário, principalmente para o paciente, realizar a exposição apenas quando o profissional estiver atrás do biombo de chumbo, né? Se eu falar de um centro cirúrgico, todos os profissionais lá dentro têm que usar o avental plumbífero, pois dentro do centro cirúrgico não existe um biombo de chumbo, tá certo? A gente que se protege com o EPI. Quanto à divisão de funções, apenas uma pessoa qualificada que entenda de radioproteção pode trabalhar com os raios-x. Eu não posso colocar uma pessoa da enfermagem para posicionar o paciente e realizar o exame, porque ela não é preparada nem formada para isso, tá? E a adoção de protocolos aí, dentro das práticas radiológicas, tendo como principal ênfase a radioproteção, tá? E aí, se tudo isso existe dentro de um setor, há um desenvolvimento ali cultural dessa segurança, a qual todos os dias as pessoas que estão ali, elas sabem que devem se proteger. Aqui no artigo 5 diz o seguinte: serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista devem implementar, no mínimo, os seguintes programas, além dos exigidos nas demais normativas aplicáveis. Primeira coisa que deve ser implementada no serviço: programa de garantia da qualidade. Realizar testes nos equipamentos mensalmente, semanalmente, realizar testes nas blindagens para saber se a radiação ela está ultrapassando, né? Ver se a radiação produzida pelos equipamentos permanece ali no mesmo valor ou se há um aumento, né, da exposição. Então, essa garantia de qualidade é voltada tanto para o desenvolvimento ali da radiação dentro do equipamento, como para a proteção do indivíduo através das blindagens que são estabelecidas dentro da sala de exames. Segundo ponto, programa de educação permanente para todos os profissionais. Então, deve-se haver treinamentos, educar os profissionais, a biossegurança, a radioproteção, educá-los quanto às normas da CNEM, da portaria da Anvisa, seja qual for que estejam inerentes à radioproteção e à segurança dele e do paciente. Então, hoje nos hospitais é implementado treinamentos periódicos a fim de que o profissional esteja atento a mudanças, né? Então, a RDC é um documento novo. Vários serviços, vários hospitais fizeram treinamentos com os operadores, a fim de que eles conhecessem esse documento, estudassem, vissem aí o que é que rege nele, tá bom? Então, essa questão de educação permanente é mais voltada à parte de treinamento das pessoas que trabalham na radiologia. É claro que não só os técnicos, tecnólogos e auxiliares, mas também os técnicos de enfermagem que ajudam, né, nos exames de tomografia aplicando contraste, eles também devem ter ali um treinamento quanto à proteção, porque eles precisam saber que aquele equipamento ele gera radiação e essa radiação
pode ocasionar ali danos celulares dessa pessoa. Ponto 3. Programa de proteção radiológica quando o serviço utilizar radiações ionizantes para fins diagnósticos ou intervencionistas. Então, o que é o programa de proteção radiológica? É esse trabalho que vocês estão fazendo, tá? Que é o plano, né, de radioproteção. Esse documento ele deve ser implementado em todos os serviços que se trabalhe com radiação ionizante. Então, o serviço que trabalha ali com tomografia, mamografia, raio-x, tem que ter esse tipo de documento. Agora, no local que trabalha com ressonância magnética, com ultrassom, não fica sendo ali necessário a realização desse plano de radioproteção, pois são equipamentos que utilizam radiação não ionizante, tá bem? Aqui, quanto aos requisitos específicos de infraestrutura, o projeto básico de arquitetura a ser apresentado à vigilância sanitária deve incluir, além do exigido nas normativas aplicáveis, tá? Então, aqui, quando se vai abrir uma clínica, um hospital, tem um projeto, né? Existe um projeto de arquitetura voltado ao saneamento daquele local, as paredes, ao piso, enfim, toda a planta baixa, todo o projeto arquitetônico deve ser apresentado à vigilância sanitária, né? Lembrando que existem normas da arquitetura específicas, tá? Para a questão do desenvolvimento de locais, assim, né? Como hospitais e clínicas, pois esses não devem ser planejados de qualquer forma. Há algumas coisas específicas que, inclusive, a gente consegue encontrar até na NR32, tá certo? Então, Você além... vai me mandar esse arquivo? Eu não mandei ainda não, né? Não, esse não, só o Ah, outro. tá. Eu vou mandar ele grifado e vou mandar ele em branco. Tá, ok. E aí, além de ser enviado o projeto arquitetônico do local onde ocorrerá as práticas, tá? Deve ser mostrada, deve ser enviado à vigilância a relação dos equipamentos, componentes e acessórios previstos para instalações, né? Então, se eu tenho 2 equipamentos de radiografia, mais a presença de acessórios e componentes daquele equipamento, eu devo mostrar tudo, né, todas as características dessas estruturas para a vigilância sanitária, para ver se ela dá permissão para que seja ali, até então, posto o serviço, tá? Então, por exemplo, se eu compro um equipamento que ele não tem os registros pelo Ministério da Saúde, a Anvisa vai barrar, ela vai dizer que não pode. Por isso a importância aí de apresentar tudo isso à Anvisa antes de iniciar ali os procedimentos dentro de um departamento de radiologia. E segunda coisa, planta baixa e cortes relevantes, tá? Isso tanto de todo o local como das salas a qual estarão acontecendo os procedimentos radiológicos. Então, aqui do ponto A até o ponto H, são pontos que devem conter na planta baixa, como painel de controle, layout das salas de exame, janelas, portas, mesas, etc. E ponto 3, deve ser também explícito a vigilância sanitária, a descrição dos dispositivos de segurança a serem utilizados na estrutura física, de modo a atender ao gerenciamento dos riscos inerentes a cada modalidade assistencial. Então, todos os EPIs, né, que nos protegem, que protegem o paciente, eles devem ser descritos também dentro de documentos que são enviados para a Anvisa, a fim de que ela esteja ali até então ciente de que aquele local ele está disponibilizando para pacientes e operadores os equipamentos de proteção individual, que são de extrema importância dentro ali do setor de radiologia, tá certo? Parágrafo 1, artigo 7, gente, aqui da disposição quanto à infraestrutura. Para o caso de instalações
que utilizam equipamentos de radiologia, emissores de radiações eletromagnéticas ionizantes ou não ionizantes para fins diagnósticos ou intervencionistas, deve ser apresentado projeto de blindagem elaborado e assinado por profissional legalmente habilitado, aprovado e assinado pelo responsável legal, conforme disposto nesta resolução, nas demais normativas aplicáveis e nas recomendações dos fabricantes. Então, lá no setor de ressonância magnética, que utiliza radiação não ionizante e eletromagnética, eu tenho que ter um projeto arquitetônico mostrando a blindagem. Beleza, eu sei que na ressonância não tem radiação ionizante, então a radiação emitida ali, ela não vai causar danos biológicos ao meu corpo. Porém, a radiação não ionizante eletromagnética, ela pode causar acidentes. Então, a ressonância magnética é um grande ímã, né, que atrai metais. Então, as paredes, a porta da sala, tem que ter uma blindagem contra o magneto presente lá dentro, a fim de que as coisas externas não sejam atraídas para dentro da sala, certo? Quanto à questão da blindagem, tá? Aqui a gente vai ter um parágrafo único dentro do artigo 8, que diz o seguinte: ficam dispensados da aprovação de que trata o caput desse artigo. Caput, gente, no caso, fica sendo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, dos requisitos específicos de infraestrutura. Então, isso fica sendo caput. Tudo que vai estar sendo dito aqui vai ser relacionado aos requisitos para a infraestrutura, tá? Então, fica dispensado, né, da aprovação da Anvisa os serviços de radiologia que disponham apenas de equipamentos móveis, serviços de densitometria óssea, serviços de ultrassom e consultórios isolados de odontologia que disponham apenas de equipamento de radiografia intraoral. Então, todos esses lugares não fica sendo aí necessário a questão de apresentar uma planta baixa e apresentar um plano de blindagem, essas coisas, tá certo? Isso porque todas essas práticas, como, por exemplo, os raios-x móveis, densitometria óssea, não emitem uma radiação tão alta, a fim de que o indivíduo ele possa ter algum efeito biológico. É claro que se eu passar um ano inteiro exposto, né, pode haver ali alguma reação, mas a princípio essas práticas elas dispõem de uma energia de radiação muito pequena durante as técnicas que são feitas. Ultrassom, né, não emite radiação ionizante e os consultórios de odontologia que tenham apenas equipamentos de radiografia intraoral também não ficam precisando aí de um projeto de blindagem. Então, tá? Todos esses pontos desse parágrafo único não necessitam de aprovação do projeto de blindagem, tá? Justamente porque a radiação ali produzida, ela não é nociva ao organismo. É claro que os equipamentos de raio-x móvel, né, eles produzem radiação, mas dentro de uma UTI, por exemplo, eu não vou ter um bioma de chumbo, né? Eu não posso ter as UTIs com a parede toda de chumbo. Então, por esse motivo, não fico necessitando aí desse projeto de blindagem. Ponto, artigo 9. A iluminação da sala de interpretação e laudos deve ser planejada de modo a não prejudicar a avaliação da imagem. Então, dentro do setor de radiologia, no local onde nós temos os médicos laudando exames, ou ainda o local ali da câmara clara, tá? Tem que ter iluminação, porém essa iluminação ela não pode prejudicar a avaliação dos exames que ocorrem naquele local, tá certo? Então fica sendo aí uma proibição, né? Iluminações muito fortes dentro do local a qual há circulação dos operadores, tá bem? Onde acontece ali a revelação do filme ou até mesmo onde os médicos se reúnem para laudar os exames. Essa é uma informação nova que a gente não tem lá na portaria. Artigo 10.
Alguém gostaria de ler aí o artigo 10? Qualquer instalar um tipo de equipamento ou a inclusão de equipamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve ser aprovada com modificações. Então, qualquer modificação que seja feita em algum equipamento... Deu para ouvir? Oi? Deu para Desde que tá falhando muito a tua leitura aí, ó. Não tá dando para entender direito, não. Verdade. Mas deixa eu explicar aqui esse artigo 10, né? Qualquer equipamento... Eita, Deise, está falhando aí o teu áudio. Não dá para entender não, fica só cortando. Enfim, qualquer alteração, tá? Nos equipamentos de radiologia ou qualquer alteração nas blindagens, né, nas paredes, tudo isso deve ser acionado, deve ser avisado à vigilância sanitária, tá bem? A fim de que ela, juntamente com os titulares, possam realizar as modificações aí necessárias e que se adequem ao serviço. Não é toda alteração que pode ser feita, tá bem? Ponto 11, artigo 11. A modificação de qualquer parâmetro utilizado para os projetos de blindagem do serviço deve ser informada à autoridade sanitária competente antes da sua efetivação, tá? Então, se a blindagem for aumentar ou for diminuir, também deve ser avisado aí a Anvisa, que é a nossa autoridade sanitária em questão. Então, vejam, né, que a gente tem vários pontos tratando aí da questão de blindagem dos serviços de radiologia. Isso porque é o nosso princípio aí, nosso princípio não, né, o nosso fator principal da proteção radiológica. Se não tiver uma blindagem adequada, é inviável que o operador ele esteja ali realizando os procedimentos, pois ele vai estar exposto, mesmo que exista o uso do EPI, a gente tem que ter a nossa blindagem específica, que é lá a parede de chumbo, a parede baritada, certo? Então, aqui a gente vai falar, né, da infraestrutura, agora com relação à gestão de pessoal e do programa de educação permanente. No artigo 12, ele fala que o serviço de saúde, né, o hospital, a clínica, que tem um setor de radiologia, eles devem possuir uma equipe multiprofissional, ou seja, uma equipe aí que seja composta pelo auxiliar técnico ou tecnólogo em radiologia, pelo pessoal da enfermagem, né, pelos médicos de modo geral, um radiologista, um anestesista, seja qual for o procedimento a ser realizado, deve-se haver ali a presença de uma equipe multiprofissional. Dentro de um setor de tomografia, por exemplo, a gente vai ter o operador do equipamento, normalmente tem um técnico da enfermagem e normalmente tem um médico, tá certo? Lá na ressonância, da mesma coisa. No raio-x é que a gente comumente costuma encontrar apenas o povo da radiologia. Dificilmente tem pessoas de outros setores. Mas se for exames contrastados, a gente vai ter o operador mais uma pessoa da enfermagem para poder fazer ali a aplicação do contraste, tá certo? Então, é muito importante essa multiprofissionalidade dentro do setor de radiodiagnóstico. Aqui no artigo 13, ele diz que deve haver um responsável legal, tá? Legalmente habilitado, a qual é o indivíduo denominado como responsável técnico, que nós já vimos lá na portaria 453, certo? Aí dentro do artigo aqui 13, nós temos 3 parágrafos. O primeiro, tá?
ele diz o seguinte: o responsável técnico que trata o caput desse artigo tem autoridade para interromper atividades inseguras no setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista, porque é responsável. Então, se lá no setor que o João trabalha, né? Se o João, que é o responsável técnico, vê que a Deise, que é a operadora, ela está realizando os procedimentos, mesmo vendo que o biombo de chumbo tem uma rachadura gigante, ele tem total poder de interromper as atividades, porque ele sabe que a Deise vai estar em risco ali naquele local, certo? Então, o responsável técnico ele tem total autoridade para interromper as atividades, caso ele veja que não há uma segurança adequada naquele local. Parágrafo 2. Cada técnico deve ter substitutos legalmente habilitados e formalmente designados pelo responsável legal. Tá? Então, isso caso ocorra algum problema de saúde, né? Não sei, com o responsável técnico, deve haver já uma pessoa em mente para substituí-lo durante as atividades dentro do setor. Artigo 14. O responsável legal deve designar formalmente um membro da equipe legalmente habilitado para assumir a responsabilidade pelas ações relativas à proteção radiológica de cada serviço de saúde que utilize radiações ionizantes para fins diagnósticos ou intervencionistas, denominado supervisor de proteção radiológica. Tá? Então, quanto a este indivíduo, nós temos aí 4 parágrafos dentro do artigo 14. O primeiro diz o seguinte: alguém gostaria de ler aí os 4 parágrafos? Leia aí o Alisson. Vamos lá, João, gostaria de ler? Professor, eu não vou ter como ler hoje porque eu estou participando aqui pelo celular e eu tenho aqui um pouco da minha visão comprometida, não dá para me enxergar direito não. Desculpa aí. Tudo bem. Não, tudo bem. Vamos lá, então. O primeiro parágrafo diz o seguinte: o supervisor de proteção radiológica de que trata o caput desse artigo tem autoridade para interromper as atividades inseguras no serviço de saúde porque é responsável. Então, tanto o responsável técnico como o supervisor de proteção radiológica, se eles verem que as atividades que estão sendo realizadas estão trazendo riscos à saúde do IOE, né, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, que somos nós, ou ao paciente, este fica aí com total autoridade para interromper as atividades do serviço, tá bom? A fim de proteger, né, o organismo ali, tanto do operador como do paciente. Parágrafo 2. O supervisor de proteção radiológica pode assessorar-se de consultores externos, conforme a necessidade e o porte do serviço, os quais devem estar alistados na equipe do serviço. Parágrafo 3. Cada supervisor deve ter um substituto legalmente habilitado e formalmente designado pelo responsável legal para os casos de seu impedimento ou na ausência. Ponto 15. Artigo 15. Vai tratar aí da questão do programa de educação permanente, que deve ser implementado. Oi. Professor, Oi. Eu tenho uma pergunta, mais assim, uma curiosidade minha. Diga. Esses pontos aí, eles, assim, na realidade mesmo, na prática, eles se aplicam, assim, pelo seu conhecimento que o senhor tem? Nem todos.
na realidade das clínicas, porque às vezes a gente sai do curso, né, com a Isso. realidade, assim, quando a gente chega no local de trabalho, a gente se depara com situações totalmente diferentes, né? Todos nós passamos por isso, né? E vocês também passarão. Esse profissional, esse supervisor de proteção radiológica, gente, eu creio que aqui em Fortaleza deve ter uns 5 que atua, né? E o resto, a maioria, é gente que fez a prova e tem a habilitação, mas que a grande parte não tem ainda emprego na parte da supervisão radiológica, tá? Normalmente, dentro dos setores de radioterapia e medicina nuclear, é o local onde a gente mais vai encontrar esses profissionais, porque são setores, né, que o risco de acidente com as fontes radioativas são maiores. Agora, dentro de um hospital público ou particular que tem uma tomografia ou que tem um raio-x, o máximo que você vai encontrar lá é um responsável técnico, né? Que é um médico, ou então é um operador que se destaca e colocam, né, pagam ele a mais para ele tomar de conta do serviço. Mas uma pessoa mesmo habilitada, com o título de supervisor de proteção radiológica, tem muitas pessoas com esse título, mas poucas aí ainda não exercem mesmo as funções de um supervisor, porque nem todo local tem a preferência, né, para adquirir uma pessoa só para tomar de conta do equipamento. Eles acham que só o técnico ali, ou o tecnólogo, seja quem for, já tem a capacidade de tomar de conta de tudo. Quando, na verdade, a gente não faz o levantamento radiométrico, né? Nós não vamos tirar um dia para poder fazer a detecção de radiação da sala, das paredes, essas coisas. Quem tem que fazer isso é o supervisor de proteção radiológica. A gente não vai elaborar um plano de radioproteção. Quem faz isso é o supervisor de proteção radiológica, que pode ser vocês, né, se vocês fizerem a prova da CENEM para ter a habilitação. Mas, na realidade, são pouquíssimos os locais que a gente encontra um supervisor desse. Quanto a, não sei se você lembra, mas quando a gente estava estudando a portaria, aquela parte do dosímetro, né, da câmara escura, da parte de EPI, de dose, isso sim é realmente praticado, né? Na prática é posto assim em regra, tudo aquilo. Mas existem alguns pontos que ficam aí meio que a desejar, como esse que eu citei do supervisor de radioproteção, tá? E nós, como técnicos, nós temos autonomia para assumir um cargo desse, de responsável técnico por uma instituição, só com esse curso técnico? Assim, né? Se você trabalha no local, se destaca, eles podem dizer: ó, João, eu quero que você seja o responsável pelo setor, né? A gente vai lhe pagar R$ 500 a mais para você passar o dia na clínica. E aí, né, você vai estar como responsável ali, mas não legalmente tendo o cargo de responsável técnico, né? Porque normalmente é um médico, tá? Mas acontece muito de ser uma pessoa da radiologia que só toma mesmo de conta ali do setor a fim de que ponha ordem, né, no setor. Quanto ao supervisor de proteção radiológica, qualquer um de vocês podem um dia terem a habilitação, né, e terem aí um emprego dentro só da supervisão do setor, né, como supervisor de proteção radiológica. Normalmente, o supervisor ele faz muita assessoria, né? Por exemplo, vai abrir uma clínica e a clínica quer contratar um supervisor para fazer um plano de radioproteção, que é igual ao trabalho que vocês estão fazendo. Então, esse profissional ele pode ser chamado, né, apenas para fazer o plano e vai ser pago por aquilo. Ou para auxiliar um físico ou um engenheiro na hora de fazer o levantamento radiométrico ou de planejar as blindagens, tá? Então, além de ele poder ter o trabalho fixo, ele pode trabalhar como assessor, né? Ei, professor. Não me vem a palavra na mente, mas é aquela pessoa que ela presta serviço, certo? Ela pode prestar serviço para outras instituições. Professor, Oi. o profissional que faz a prova lá do CENEM, é? Isso. Pronto, ele pode atuar como supervisor, não é isso? Isso.
E aí, e esse que é tipo pelo responsável, geralmente, aí pelo setor, como o João perguntou, geralmente é um médico, não é isso? Exatamente. Mas aí se a clínica que quiser, tipo, como o senhor falou, né? Se a pessoa se destacar, a clínica. O Alisson, teu áudio parou. Não estamos te ouvindo, Alisson. Tenta ativar e desativar aí o teu microfone para ver. Os demais estão conseguindo me ouvir. João, Deise, tá dando certo aí? Estou escutando normalmente. Ah, pronto, ele saiu. Acho que ele vai sair e entrar de novo. Acho que deve ser Eu caí a agora internet. também. Tem horas que acontece também. A minha internet aqui cai e eu tenho que entrar de novo na aula. Enfim, quando ele voltar, ele termina a pergunta dele. Vamos aqui para o artigo 15, né, que fala sobre a implementação de um programa de educação permanente. Vejam que lá na portaria e na CNEM fala muito de treinamento. Aqui é educação permanente, né, uma cultura que o setor ele adota para que os profissionais eles se eduquem quanto à segurança deles, à segurança do paciente, tá bem? Então, a gente vai ter o seguinte aí sendo estabelecido. O programa de que trata o caput desse artigo deve contemplar, né, o que seria os itens envolvidos dentro dessa educação permanente. Capacitações e treinamentos inicial e periódicos com frequência mínima anual, capacitações e treinamentos teóricos e práticos baseados em abordagem de riscos, sempre que novos processos, técnicas ou tecnologias forem implementados ou antes de novas pessoas entregarem os processos, e metodologia de avaliação de forma a demonstrar a eficácia das ações de capacitação e treinamento. Tá? Então, a capacitação profissional é referente à radioproteção, a como operar o equipamento, né? A redução de técnicas, a seguir os princípios, principalmente da otimização, deve ser realizado, deve ser explícito aos profissionais periodicamente, tá? Todos os anos, a fim de que eles sempre estejam atualizados. Aí o parágrafo 2 desse artigo diz o seguinte: as capacitações e treinamentos periódicos de que trata este artigo devem contemplar, além do estabelecido nas demais normativas aplicáveis, no mínimo, os seguintes tópicos: normas e rotinas, protocolos e procedimentos operacionais, segurança do paciente, gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas, programas de garantia da qualidade, programas de proteção radiológica quando couber e normativas aplicáveis. Então, tudo isso deve estar inerente dentro das capacitações e dos treinamentos que são aplicados ali nesse ponto de educação permanente a todos os operadores que se encontram ali no serviço, tá? Quanto à gestão de documentos, a gente vai ter aqui o seguinte, vindo aqui para o artigo 17, serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista devem manter os seguintes documentos atualizados e disponíveis, além dos exigidos nas demais normativas aplicáveis. Então, deve-se ter aí o projeto básico de arquitetura e memorial descritivo aprovado pela Vigilância Sanitária. O memorial descritivo é um documento, gente, que ele vai falar de tudo que tem na clínica, de forma detalhada.
Qual é a cerâmica do chão, qual é a marca, qual foi a tinta que pintaram a parede, qual é a marca, qual é o material do tijolo, né? Se for chumbo, quantos milímetros, tudo isso é especificado aí nesse memorial descritivo, tá bem? Relação e registros de todos os procedimentos radiológicos utilizados, né, realizados, normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais, tudo isso deve ser exposto. Então, as técnicas que são utilizadas nas radiografias, os protocolos dos exames de tomografia, tudo isso deve ser documentado, tá? Caso um profissional, né, venha a substituir algum, né, por motivo de doença, algo do tipo, ele já estará ciente de todos os procedimentos que envolvem ali o setor, tá bom? 3. Inventário dos produtos sujeitos a regime de vigilância sanitária e de proteção radiológica, com comprovação de regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando couber. Então, todos os químicos que são utilizados dentro do setor, eles devem estarem ali regulamentados, né, quanto à Anvisa e devem ter ali a autorização para que eles sejam utilizados, uma vez que são químicos, né, e podem ocasionar algum tipo de acidente, assim como qualquer tipo de remédio, de radiofármaco, seja o que for, e que seja inerente ali à Anvisa. Relação nominal de toda a equipe, suas atribuições, qualificações e carga horária. Então, todo o pessoal que trabalha dentro do setor de radiologia deve ser registrado, né, as suas funções, as qualificações que essas pessoas têm e a carga horária, tá? Número 5, assentamentos que evidenciem a execução dos programas de educação permanente, de garantida qualidade e de proteção radiológica. Então, a fim de provar que realmente tudo isso é estabelecido dentro do setor, fica sendo aí necessário fazer uma certa documentação, tá bom? A fim de que o indivíduo ele esteja, que o indivíduo não, que esses programas eles estejam realmente funcionando e sendo exercidos da maneira correta. Alguma pergunta, gente? Eu sei que é meio chato eu ficar lendo, explicando, mas é necessário isso. Nenhuma pergunta, né? Como essa norma ela é recente, né, não existe ainda nenhuma questão de concurso quanto a essa RDC. Porém, os concursos que estão vindo aí no fim do ano, talvez eles já contemplem pontos dessa norma, tá certo? Principalmente quanto à questão de diferenças, né, do que tem aqui que não tem na portaria, ou do que está diferente, o que se assemelha. O Alisson, você voltou? Se quiser perguntar novamente o que você estava falando. Não, professor, era só a questão da diferença, né, do médico para quem fez a prova lá do CNE, né? Pronto, Que o médico fica o responsável, né? o médico, ele pode fazer a prova da CNEM também, viu? Ele pode ser o supervisor de proteção radiológica. Porém, para ser Pode, né, responsável também. técnico, ele não precisa fazer nenhuma prova. Ele só precisa ter uma habilitação de responsável técnico, que pode ser um crachá, um documento, alguma coisa que diga que ele é o responsável pelo setor, tá bem? A CNEM, Tá bem. você já vai, para ser supervisor, perdão, de proteção radiológica, você precisa ter, né, no mínimo, uma especialização em radioproteção ou em supervisão de radioproteção e ainda fazer a prova da CNEM. Eu vou depois pesquisar um modelo de uma prova de supervisor de proteção radiológica da CNEM e vou mostrar para vocês, tá? É claro que eu não vou responder, Ok, a gente pode até tentar, Ótimo. porque tem coisas... Oi? Quer falar, Daisy?
Não, Não? não, eu disse ótimo. Ah, a gente pode tentar responder, né? Porque essa prova, ela é relativamente difícil. Ela não vai trazer apenas conteúdos da radiologia. Vai vir coisas de matemática, vai vir coisas de física, vai vir coisas de química, muita química e física, tá? Então, depois eu vou estar pesquisando e estar mostrando para vocês mais ou menos como é que funciona. Se der tempo, eu mostro ainda hoje para vocês. E, normalmente, quando vai ter a prova da Cinem, fica logo um burburinho, né? Todo mundo fica sabendo que vai ter a prova para ser supervisor, aí aparece um monte de curso de preparatório para fazer essa prova. Caso exista o desativamento, né, ou a desinstalação de algum equipamento, ou se a clínica vai fechar, a RDC nos traz aí alguns pontos, tá? No artigo 18, diz o seguinte: a desativação de serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista estão me ouvindo? Vou ler aqui de novo. A desativação... Eu estou, professor. Pronto, é porque apareceu aqui um aviso na tela dizendo que a minha internet está instável. Aí eu acho que está falhando para vocês, mas tá bom, né? Vamos lá. Qualquer coisa avisem. Agora tá falhando, agora tá falhando, mas agora há pouco estava perfeito o áudio. Pronto. Eu vou continuar, se estiver falhando muito, vocês avisem. Vou fazer a leitura aqui do artigo 18. A desativação de serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve ser previamente comunicada à autoridade sanitária competente, informando o destino, tá? E a guarda dos arquivos, equipamentos e assentamentos, inclusive dos históricos ocupacionais, conforme especificado nesta resolução e nas demais normativas aplicáveis. Então, se a clínica ou o hospital vai fechar, não vai mais funcionar, os equipamentos eles devem ter um destino adequado. Não podem ser descartados de qualquer forma, né? Até porque nós temos uma fonte temos um tubo, né, de raio-x que ele pode produzir radiação. Então, para evitar aí possíveis acidentes, existe aí uma forma de descarte correta dos equipamentos. Além do que, deve ser guardado, né, a questão de todos os arquivos referente a todos os exames que foram realizados ali durante o período, né, a qual a clínica funcionava, principalmente os históricos ocupacionais, né? Então, o que é que acontece? Os profissionais, as pessoas que trabalham dentro da radiologia, toda vez que elas enviam o dosímetro para a ProRad, vai receber uma lista dizendo o tanto de dose que a pessoa pode ter sido ali exposta. E com isso, esses registros ficam guardados. Caso o equipamento ou a clínica seja desativada, é necessário ter esses registros, né, esses históricos ocupacionais de dose sendo guardados, sendo arquivados, a fim de que o operador futuramente necessite para comprovar ali algo, né, algum efeito biológico que ele possa vir a ter decorrente das exposições que ele teve durante o tempo de operação. Artigo 20. Caso o serviço opte por descartar equipamento que produza radiação ionizante, as seguintes providências deverão ser adotadas, sem prejuízo dos requisitos das demais normativas aplicáveis. Então, né, equipamentos aí de raio-x, mamografia e tomografia, que emitem radiação ionizante, eles devem seguir alguns pontos para que haja seu descarte, sendo o primeiro: o equipamento deve ser completamente desabilitado de forma a tornar impossível a produção de radiação ionizante.
Então, se ele vai ser descartado, todo o cabeçote deve ser desmontado, né? Os comandos devem ser desativados para que esse equipamento ele não produza radiação de jeito nenhum, tá? O que aconteceu, por exemplo, no acidente de Goiânia, que inclusive eu estou devendo uma aula para vocês do sábado, tá? E aí eu vou passar. Eu sei que vocês já vão entregar uma atividade agora, domingo, mas eu já vou passar a outra atividade, tá? Que aí vocês vão entregar mais lá na frente, tá? Eu vou postar um filme na playlist do canal do YouTube. Vocês vão assistir esse filme e vão fazer uma atividade que eu vou passar para vocês. Porém, eu ainda estou... Porque como eu tenho muito corrido, eu estou assistindo o filme parte por parte, né? Para poder postar. Porque se tiver alguma coisa inadequada, eu não poderei estar postando. Mas eu vou estar terminando de assistir e vou estar postando para que vocês também possam assistir e realizem a atividade. Porém, semana que vem eu explico como é que vai ser. Todos os símbolos indicadores de radiação ionizante devem ser removidos. Então, se lá na UPA, que o Alisson trabalha, vai ser desativado o equipamento de raio-x, a indicação, né, as sinalizações externas da sala também devem ser removidas. Não é mais necessário ter o símbolo da radiação ionizante na porta, ou dizendo que não pode entrar porque tem a produção de radiação. Não precisa mais ter a luzinha acesa lá fora quando tiver... Quando tiver não, né? Não precisa, já que não vai ter mais raio-x sendo produzidos ali dentro, tá? Então, os indicadores aí de que existe radiação naquele local, eles precisam aí de remoção. E 3, antes do descarte do equipamento, a autoridade sanitária competente deve ser formalmente comunicada por escrito. Então, a Anvisa ela tem que ser comunicada quanto à desinstalação do equipamento, pois muitas vezes ela manda um pessoal, né, para auxiliar no descarte, a fim de que as fontes de radiação, os tubos de raio-x, não sejam aí descartados de forma incorreta. Lembrando, viu, que a forma de descarte dos equipamentos de radiação ionizante e das fontes de radiação que a gente encontra nos serviços de medicina nuclear, radioterapia ou radiologia industrial vai mudar, pois a CENEM tem uma norma exclusiva para descarte de resíduos, tá certo? Então, gente, todo ambiente, todo serviço de radiologia, ele deve dispor de um exemplar desse documento da RDC visível para que todas as pessoas ali do setor elas tenham acesso, elas estejam cientes do que deve ser seguido quanto a essa legislação, tá bem? Esses pontos que eu estou passando, tá? São coisas repetidas que a gente já viu lá na portaria. Lembra que a RDC é como é que eu posso dizer? É um documento que vem aí para agregar alguns pontos, né? Que lá na portaria a gente não tem. Ou para mostrar algo que mudou. Então, quanto ao gerenciamento dos processos de trabalho, a gente tem o seguinte, no artigo 34. Os procedimentos de radiologia diagnóstica ou intervencionista devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados para tais atividades, ou seja, possuir um curso técnico ou um curso superior, né, de radiologia, estarem habilitados pelo Conselho Regional dos Técnicos Auxiliares e Tecnólogos em Radiologia, né, com a carteirinha, e devem estar aí com toda a documentação em dias, tá? Com o conselho, a fim de que sejam evitadas fiscalizações e multas para os indivíduos que não estiverem aí atendendo aos requisitos desta portaria. Quanto ao programa de proteção radiológica,
O serviço de saúde que utiliza radiações ionizantes para fins diagnósticos ou intervencionistas deve implementar um programa de proteção radiológica que contemple, no mínimo, medidas de prevenção, de controle e de vigilância e monitoramento para garantir a segurança e a qualidade dos procedimentos radiológicos. Então, o plano de proteção que vocês estão fazendo, ele também deve existir segundo a RDC 330 de 2019. E ele deve ser ali implementado de forma que traga medidas de prevenção de acidentes, que fale do controle de dose, monitoramento individual e da questão de segurança por um todo. Aqui a gente tem os princípios gerais da proteção radiológica, onde nós vamos encontrar pontos falando sobre a questão de justificação, otimização, limitação, tá? Nada novo, nada que vocês não tenham visto na portaria e na CNEM. Aqui no artigo 51, ele nos fala sobre a questão do local, das salas, né, onde são realizados os procedimentos radiológicos médicos, né, o raio-x, tomografia, mamografia, ou intervencionista, como setor de hemodinâmica ou centro cirúrgico. Então, todos esses locais, eles devem ser classificados como áreas controladas, e somente o pessoal habilitado, que tem conhecimento da proteção radiológica, pode estar dentro daquele setor, daquele ambiente. Possui barreiras físicas com blindagem suficiente para garantir a manutenção de níveis de dose tão baixos quanto razoavelmente execuíveis, não ultrapassando os níveis de restrição de dose estabelecidos nesta resolução. Então, essas áreas controladas, elas devem possuir, né, essa blindagem, essa barreira física, com o objetivo de otimizar as doses que podem estar atingindo o operador, tá? E também deve existir para que os limites de dose estabelecidos lá na CNEM, na portaria, sejam seguidos, com a questão aí de que não sejam ultrapassados, tá certo? Fazendo com que o indivíduo possa vir a, como é que eu posso dizer? A produzir, né, algum tipo de efeito biológico, tá bem? Então, deve dispor de restrição de acesso e de sinalização adequada. Então, o símbolo da radiação, a luz acesa acima da porta, aviso que gestante não pode entrar na sala, tudo isso deve ser explicitado para os operadores, para os pacientes e para qualquer indivíduo que não tenha, né, aí os conceitos da radioproteção totalmente ativos, não, as pessoas que não conhecem. Ponto 4. Ter acesso exclusivo aos profissionais necessários à realização do procedimento radiológico, ao paciente submetido ao procedimento e ao acompanhante, quando estritamente necessário. Então, aqui, a questão do acompanhante ou de qualquer outra pessoa dentro da sala, que não seja o operador ou o paciente, fica sendo aí proibido, tá? Justamente porque essas pessoas, elas podem ser expostas a uma dose de radiação que não é necessária. Agora, caso seja necessária a presença dos mesmos, aí, né, fica sendo permitida a entrada, contanto que utilizem aí dos equipamentos de proteção individual. Ponto 5. Dispor apenas dos equipamentos e acessórios indispensáveis à realização dos procedimentos radiológicos. Então, na sala de hemodinâmica, eu tenho um arco em C, né, que vai realizar o exame, tenho os equipamentos de proteção individual e tenho toda a equipe necessária para a realização dos procedimentos. Então, não precisa, né, eu ter outras coisas que não vão agregar na hora da realização do exame, tá certo? Artigo 52. Sinalização luminosa vermelha
deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos, indicando que pode haver exposição à radiação, devendo ainda ser visível e estar acima da face externa da porta de acesso, e a sinalização luminosa deve estar acompanhada do símbolo internacional da radiação ionizante e das seguintes inscrições na porta, né? Deve ter aí as seguintes frases, né? Inclusive isso nós vimos na portaria. Raio-X, entrada restrita, ou raio-X, entrada proibida a pessoas não autorizadas. E, quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Parágrafo único, né? Quanto ao serviço de radiologia odontológica. Os consultórios odontológicos, com fins de qualquer outro procedimento, e que tenha apenas equipamentos de raio-x intraoral, tá? E as unidades que utilizem equipamentos móveis de radiologia ficam isentas, né? Ficam dispensadas de toda essa sinalização, tá? Sendo necessário a questão do aviso, da luzinha vermelha, apenas no local onde acontecem os procedimentos radiológicos, como os raios-x convencionais, tomografia e mamografia. Aqui eu tenho um parágrafo único quanto à questão da blindagem dentro do setor de radiologia odontológica, certo? Aonde a exigência da cabine de comando para o equipamento de radiologia odontológica intraoral pode ser dispensada desde que a equipe possa manter-se a, no mínimo, 2 metros do cabeçote e do paciente, ou que o levantamento radiométrico comprove a adequação dos níveis de exposição aos limites toleráveis estabelecidos nesta resolução. Então, se o meu equipamento de radiologia intraoral, eu consigo fazer o disparo a 2 metros de distância, eu não preciso ter uma cabine, né, de comando, não preciso de uma blindagem, pois os 2 metros já protege o indivíduo ali da ação, né, da radiação ionizante, tá bem? Aqui, um ponto sobre a questão do EPI, tá? Durante as exposições, é obrigatória ao acompanhante a utilização de equipamentos de proteção individual compatível com o tipo de procedimento radiológico, com a energia da radiação e com a atenuação maior ou igual a 0,25 milímetros equivalente de chumbo. Menos que isso, não poderá estar sendo utilizado, tá? Pois há o risco ali do paciente, do acompanhante, né, no caso, ser irradiado. Ainda sobre a questão da proteção, o serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve colocar blindagem adequada com pelo menos 0,5 milímetro equivalente de chumbo nos órgãos mais radiosensíveis do paciente submetido ao procedimento, tais como gônadas, cristalino e tireoide, quando por necessidade estiverem diretamente no feixe primário de radiação ou até 5 centímetros dele, a não ser que tais blindagens excluam ou degradem informações diagnósticas importantes ou aumentem a dose a que o paciente for exposto. Então, no exame da pelve, da bacia, é claro que eu não vou proteger as gônadas, né? Se eu colocar o EPI, vai alterar ali no resultado final do exame, pois eu posso visualizar a blindagem em cima de alguma estrutura óssea. Da mesma forma, se o paciente vai fazer um raio-x da coluna cervical, ele não necessita colocar o protetor de tireoide, tá? Pois ele vai impedir que a radiação interaja com as vértebras, né? E seja levar a informação para a região ali do receptor de imagem. Professor, Oi.
a responsabilidade de fazer valer e acontecer todos esses itens aí, todos esses protocolos de radioproteção individual, tanto para o paciente quanto para o acompanhante, é todo do profissional que vai realizar o exame, porque assim, eu já me submeti a várias situações onde eu levei filhos meus, quando pequenos, para fazer exames, que eu tinha que permanecer na sala para segurar, para auxiliar, e eu nunca fui orientado para colocar nenhum tipo de proteção. Aí eu fiquei assim na dúvida, existe todo esse protocolo, mas quem é que faz isso acontecer? É só o técnico? Pronto. Quem tem que cuidar do setor de radiologia somos nós, né? Nós que temos que fornecer a blindagem para o acompanhante. Tem que ser fornecido. Você agora é uma pessoa que já tem um conhecimento disso. Então, se passar por essa situação de novo, exija pelo menos um avental plumbífero, certo? Porque você vai estar sendo exposto junto com a pessoa. E aí, né, tem aquele que, se a clínica ou o hospital não fornece o EPI, aí já não é responsabilidade do operador, é do titular, é do responsável técnico, tá? Ele que tem que dispor desses equipamentos para que o operador, né, e os pacientes possam estar utilizando para se protegerem, tá certo? Então, é nossa obrigação fornecer ao acompanhante, tá? Não é obrigação do titular. A obrigação do titular é fornecer o EPI para que a gente dê para o acompanhante. Agora, se o estabelecimento ele não fornece, né, já é uma responsabilidade aí do titular, do responsável técnico, não é mais nossa, tá bom? Algo a mais? Vamos lá. Parágrafo aqui único. Para os serviços odontológicos que disponham apenas de equipamentos intraorais, as blindagens de que trata o caput deste artigo devem ter pelo menos o equivalente a 0,25 milímetro de chumbo, tá certo? Isso, no caso, o avental plumbífero. Então, quando vocês forem estudar, marquem as palavras-chave, né? Por exemplo, serviço odontológico. Eu sei que lá não é necessário de uma blindagem, tá? A blindagem que haverá para o operador é o EPI, que tem que ter no mínimo 0,25 milímetros equivalentes de chumbo, tá? E aí vocês fazendo esse jogo de palavras, no instante vocês pegam aí os principais pontos a qual trata todas as normas, na verdade. Quanto às medidas de vigilância e monitoramento em proteção radiológica, tá? Aqui no ponto 1, deve haver a verificação da adequação dos níveis de exposição aos limites toleráveis estabelecidos nesta resolução e deve haver a monitoração dos indivíduos ocupacionalmente expostos, ou seja, todos os profissionais da radiologia devem utilizar o dosímetro, né? É um monitor indispensável. Não tem isso de, não quero usar. Tem que utilizar, porque se acontecer um efeito biológico futuro, tem como provar se foi decorrente do local a qual você trabalha, tá bem? Então, quanto ao dosímetro individual, a gente vai ter o seguinte: todo IOE, tá, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, deve usar o dosímetro individual durante sua jornada de trabalho e enquanto permanecer em área controlada. A única prática que não exige o uso do dosímetro é a radiologia, tá? No caso, consultórios odontológicos que possuam apenas um equipamento de raio-x intraoral. E esse equipamento, ele vai seguir aí a seguinte determinação. Ele deve ter uma carga de trabalho máxima, tá?
de até 4 mA por minuto durante a semana. Então, esse miliampere é decorrente aí da exposição, né, que acontece durante o procedimento. Então, dentro da radiologia odontológica, os operadores desses equipamentos intraorais com carga de trabalho máxima estimada em até 4 mA por minuto durante a semana fica sendo dispensado. Artigo 66. O dosímetro individual de que trata o artigo 65 deve observar o disposto abaixo. Ou seja, quais são as exigências para o dosímetro. Deve ser utilizado estritamente como estabelecido nas instruções de uso do fabricante e no programa de proteção radiológica. O dosímetro deve ser trocado mensalmente. Cada dosímetro será utilizado por um único usuário, exclusivamente no serviço de saúde ou setor para o qual foi adquirido. Então, é aquela história. Para cada trabalho que você tiver, tem que ter um dosímetro, tá? Quando não estiver em uso, o dosímetro deve ser mantido junto ao dosímetro padrão em local seguro da área livre, ou seja, esse dosímetro padrão também é enviado para a leitura para ver se está entrando radiação ali dentro do local a qual esses monitores ficam guardados. 67, artigo 67. O nível de registro para monitoração mensal do indivíduo ocupacionalmente exposto é estabelecido pela CNEM, tá? Então, os limites de doses a gente consegue encontrar naquela tabelinha lá na norma 3.01. Artigo 68. Se houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser enviado ao serviço de monitoração individual para leitura de caráter urgente. 69. O responsável legal do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve providenciar investigação dos casos de dose que atingirem ou excederem os níveis de investigação estabelecidos pela CNEM ou quando notificado, para tanto pela autoridade sanitária competente. Então, qualquer tipo de dose ultrapassada, de acidente que houver, tem que comunicar a Anvisa, tem que ser levado o dosímetro para ser feita a leitura, né? Para ver quanto de dose, na verdade, o indivíduo ele foi atingido. Então, os resultados da investigação, né, caso aconteça algum acidente, devem ser assentados, ou seja, documentados e comunicados à autoridade sanitária competente. Isso nos casos de doses efetivas mensais superiores a 20 milisievert. Parágrafo 2º. Quando os valores mensais relatados de dose efetiva forem superiores a 100 milisievert, o responsável legal deve providenciar a avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo dosimetria citogenética, a critério médico dos usuários afetados. Então, se você trabalha no setor, atinge esse limite de 100 milisievert, tem que fazer exame de sangue, tem que avaliar como é que está a produção de glóbulos brancos, vermelhos, das hemácias, ver se o seu sistema imunológico não foi afetado. Deve ser feita uma dosimetria citogênica, então células de locais mais radiosensíveis, é feita uma punção, a fim para que seja avaliado ali se a radiação ela danifica as células que fazem parte desses sistemas. Então, gente, dentro da radiologia digital, nós temos a teleradiologia, tá? A qual nós temos os exames sendo agora não mais impressos, né, no papel, no CD. A grande maioria dos locais de trabalho, tudo agora é pela internet. Você faz o exame, recebe o resultado, recebe as imagens por e-mail, no site da clínica, seja o que for. Então, aqui o artigo 71 diz o seguinte: o serviço de teleradiologia e o serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista que realiza procedimentos radiológicos por meio de comando remoto de equipamentos devem
dispor de infraestrutura tecnológica apropriada ao armazenamento, manuseio, transmissão, confidencialidade e privacidade dos dados. Garantir a ética, qualidade, segurança e eficácia do processo radiológico, prover acesso aos estudos e relatórios anteriores, além de informações clínicas adicionais necessárias para o procedimento radiológico, assegurar os direitos do paciente à informação e termo de consentimento assinado para a transmissão dos dados, e garantir técnicas de compatibilidade das estações remotas de trabalho, além de manter documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos dispostos nesta resolução e nas demais normativas aplicáveis a essas estações. Tá? Parágrafo único. Os protocolos de comunicação, formato dos arquivos e algoritmos de compressão relativos a procedimentos teleradiológicos deverão estar de acordo com o padrão atual DICOM e HL7. Então, esse DICOM e esse HL7 são sistemas de teleradiologia, onde a gente encontra lá os principais mecanismos para armazenamento, manipulação e envio, compartilhamento de imagens, tá? Caso o serviço ele não possua sistema de armazenamento das imagens digitais, fica sendo proibido imprimir as imagens em papel, exceto em exames de ultrassonografia, tá? E imprimir as imagens em filmes apenas em formato reduzido. Então, isso aqui é algo que não está ainda acontecendo, tá? Muitas clínicas, elas não estão mais dando película de raio-x, mas o raio-x está sendo impresso no papel. E aqui a RDC, ela proíbe isso, né? O único exame que pode ser impresso no papel são os exames de ultrassom. Imprimir as imagens em filmes apenas em formato reduzido. Às vezes você coloca 10 imagens, né? De raio, por exemplo, o indivíduo faz um raio-x, faz 10 raio-x, porque teve um trauma muito grande. E colocar as 10 imagens numa película, aí, né, já é exagero, não pode estar acontecendo. Então, as imagens, elas devem estarem visíveis, tá? Dentro da película, do papel, seja do que for, tá bom? Então, eu acho que fim aqui da RDC, tá certo? Então, eu vou enviar para a Daisy esse material, tanto ele grifado, como ele em branco, né? Caso vocês queiram fazer os seus próprios riscos, suas próprias anotações. Alguma pergunta, gente, em relação a essa RDC? Puta que pariu aí, viu? Por mim tá tranquilo, professor. Mais nada a comentar? Ninguém? Então, gente, eu vou estar encerrando, tá, aqui a aula. Eu penso que eu ainda não postei a nossa aula anterior. Eu acho que eu não postei ainda. Eu vou postar junto com essa e junto com um filme que vocês vão assistir. E aí eu vou passar as instruções acerca da atividade que vocês vão fazer. Lembrem aos colegas, tá, que é para entregar o trabalho, o plano de radioproteção, até amanhã, até meia-noite, tá? Depois disso eu não... Ei, professor, a aula anterior é de quinta-feira, né? Isso, a de quinta-feira. O senhor não postou. Ainda não. Peço até perdão aí, que realmente os meus dias estão corridos. Tá show.